princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Graça e paz, bom dia. Existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão e as trevas não Vamos lá, Daniel. podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. É o Filho do homem, Cordeiro de Deus. Bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz, meu querido. Mais Pelo uma vez, pastor. não é? Com muita alegria nós nos reunimos, com a Amém. expectativa de que Deus mais uma vez ministre sua palavra aos nossos corações, que todos os irmãos sejam bem-vindos a esse momento, não somente os irmãos da nossa igreja, mas todos os irmãos, né, espalhados aí por todo o nosso país, até fora do país, não é? Que Deus abençoe a todos, que a boa mão do Senhor seja com todos os amados. Vamos orar Amém. e nosso amado seminarista Daniel estará ministrando a palavra de Deus para a nossa edificação, exortação ou consolo, o Espírito que o sabe. Então vamos orar, irmãos. Bendito Deus, nós louvamos o teu santo nome, tua trina e augusta e maravilhosa presença. Hoje é o teu dia, Senhor. Dia que o Senhor reservou para que os teus filhos tivessem regozijo com a tua presença. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor destinou esse dia para que parássemos dos afazeres do dia a dia, comum a todos nós, e estejamos concentrados, ó Deus, na comunhão, na unidade para contigo, de uns para com os outros, no exercício do amor fraternal. Rogamos a iluminação do teu Espírito para que cada ato realizado nesta manhã seja direcionado por ele e que o nosso louvor, que a nossa adoração se achegue a ti com um aroma suave. Fala-nos, ó Deus, mais uma vez, por meio da tua palavra, essa palavra que vivifica, essa palavra que traz vida ao morto, que traz alento ao cansado, essa palavra que nos renova, ó Deus, que nos alimenta a nossa fé. Fala-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para que sejamos desafiados ao exercício prático de viver a tua palavra, que Cristo seja visto em nós, que o Evangelho seja proclamado e que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos realizar a leitura para a gente fazer o nosso momento devocional antes do estudo. E eu queria compartilhar com os irmãos nesse período devocional o texto que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 123. A gente vai fazer a leitura dele todo. É um salmo pequeno, são 4 versos. E vamos rapidamente trazer algumas lições a partir deste salmo para a nossa vida. O Salmo 123 diz o seguinte: A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós.
Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio do que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. A gente pode inferir algumas coisas sobre o Salmo, como, por exemplo, no próprio título ele já está dizendo aí, abaixo da epígrafe, que ele é um cântico de romagem. Os irmãos já sabem o que é cântico de romagem. A gente está tratando daquela ideia dos cânticos que eram entoados enquanto o povo se dirigia ao templo ou tabernáculo para prestar culto ao Senhor, para pagar os seus votos e oferecer seus sacrifícios a Deus. Outra coisa que a gente, observando o Salmo, pode inferir, a princípio a gente não consegue achar um autor. Me parece que o Salmo não traz a declaração de quem seria este autor. Pode ser que hajam algumas hipóteses, mas no próprio Salmo ele não ressalta nada. Mas uma coisa é certa no Salmo 123, uma realidade ele nos traz. É a realidade de que, mesmo sendo um cântico em adoração ao Senhor, que era entoado durante o período de peregrinação até o templo, ele é um salmo que denota um período de grande aflição por parte do povo. Perceba como os versos 3 e 4, melhor dizendo, vão expressar a agonia que sente o salmista, a ponto de ele chegar a dizer que está farto de desprezo e que a sua alma está saturada de escárnio. Em outras palavras, ele estava dizendo que ele estava no limite da situação que estava passando. Sabe? Ele estava no topo ali da angústia, dizendo, Deus, eu não estou aguentando. A minha alma está chegando no ponto que eu não aguento mais a situação. De fato, está me doendo muito o que eu tenho passado. Pela expressão desses dois versos, os comentaristas entendem que é bem provável que o salmista que escreveu isso, escreveu num período de exílio. Provavelmente a gente deve estar falando de algum cativeiro, o que mais seria provável seria de repente aí o cativeiro babilônico, que foi um dos mais duros e cruéis, assim também como o cativeiro assírio, para a história do povo de Deus. Então é certo que, independente de qual fosse o exílio e qual era o salmista, grande era a dor dele, grande era o desespero e a angústia que ele estava vivenciando em sua alma, e ele deixa isso muito claro nos versos, principalmente do 3 e do 4. Mas nos versos 1 e 2, ele nos traz lições acerca de como tratarmos, como nos posicionarmos, melhor dizendo, em momentos de angústia como os quais ele estava passando. E é sobre isso que eu queria refletir com os irmãos, e em 3 posicionamentos importantes para a nossa vida, quando estivermos passando por momentos de angústia, momentos de dificuldade, momentos de dor, de solidão, de tristeza. Veja no primeiro verso o que o Salmo tem a dizer. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. A primeira lição que o Salmo nos ensina é que em meio a tanta dor e tanta angústia, o salmista tem uma posição muito clara. A posição dele é: eu vou olhar para o meu Senhor. Os meus olhos estarão fixos no Senhor. O meu alvo, o meu direcionamento, a minha visão estará voltada para os altos céus onde habitam o meu Deus. É importante a gente entender que mesmo em meio a um cenário de dor e sofrimento, um cenário de tristeza, a gente não pode se prostrar e deixar que os nossos olhos se tornem fixos na situação atual em que estamos passando. A gente não pode parar de enxergar o Senhor como sendo aquele a quem eu direciono o meu foco, aquele em que eu direciono os meus olhos, aquele em que meus olhos estão bem fixados, porque eu sei que é dali que pode vir alguma esperança para a minha vida, e direcionar esse olhar para tudo que tem acontecido à minha volta, porque a tendência é que essa perspectiva ela comece a minar a nossa fé. Você quer ver um exemplo disso? Pedro estava num barco com os discípulos por volta da madrugada,
E Jesus estava na praia e agora começa a se direcionar para o barco. Quando Jesus começa a se direcionar para o barco, ele começa a andar por sobre as águas, porque o barco estava distante da margem. E é uma cena impressionante, né? Porque os discípulos estão lá no meio da madrugada e de repente começam a ver um homem andando por cima das águas em direção ao barco. E aí eles começam a se angustiar, dizendo: é um fantasma. Eu nunca vi homem andar por cima das águas, então só pode ser um fantasma. E aí Jesus disse: fiquem calmos, sou eu que estou indo ao encontro de vós. E aí Pedro diz o seguinte: Senhor, se é tu que está indo ao nosso encontro, permita que eu vá ao teu encontro. E aí Jesus disse: vem, Pedro, vem ao meu encontro. E aí Pedro desce do barco. E Pedro, num primeiro momento, Pedro vive uma experiência sobrenatural da parte de Deus, porque ele fica em pé sobre as águas. Mas mesmo estando em primeiro momento em pé sobre as águas, em determinado momento da caminhada, Pedro para de olhar para Jesus, para de contemplar a grandeza de Deus naquele ato. E o texto vai dizer que ele começa a olhar para os ventos e para as ondas que começam a se levantar. O que acontece com Pedro? Naquele momento em que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias à sua volta, o texto diz que Pedro começa a afundar. Porque as circunstâncias na qual ele começou a colocar os olhos começaram a minar a sua fé. E aí, quando Jesus chega perto de Pedro, ele o resgata porque Pedro estava quase submergindo. Quando nós nos colocamos como aqueles que olham apenas para as circunstâncias que estamos vivendo, a nossa fé começa a ser minada e nós começamos a afundar. Eu respeito o trabalho das empresas de telecomunicação e da imprensa, mas eu gostaria de dizer a você: pare de consumir apenas o que eles têm noticiado. Porque nós não estamos aqui para que os nossos olhos estejam fixos no nosso problema. Eu não estou dizendo para você ignorar a pandemia, mas para que você pare de consumir apenas esta. Porque onde seus olhos devem estar fixos é no Senhor que pode todas as coisas. O que o salmista nos ensina é a tirar os nossos olhos dos problemas, como se eles fossem a única coisa que podemos olhar e que devemos olhar, e olharmos para Deus, de onde pode vir o nosso socorro. Então a primeira lição que temos é: tiremos os olhos fixos da situação e levemos os nossos olhos ao Senhor, que é aquele que pode nos socorrer em tempo oportuno. O foco, como nossa irmã Dulce disse, é Cristo, sempre foi e sempre será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A segunda lição que o Salmo nos traz é a partir do verso 2, quando ele diz: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos das suas senhoras, e os olhos da serva fitos nas mãos das suas senhoras, assim como os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. A perspectiva aqui, meus irmãos, é de um servo, onde ele estaria todo o tempo olhando para as mãos de seus senhores. E por que é que ele faz isso? Por 3 motivos básicos. Primeiro, porque das mãos dos senhores viria a ordem para que se executasse alguma ação. Segundo, é porque das mãos dos senhores viria a ordem para que ele fosse repreendido, viria alguma ordem de repreensão. E em terceiro lugar, é porque da mão do Senhor, deste servo, viria a ordem para que ele fosse alcançado em misericórdia, bondade e graça. O salmista reconhece a sua posição frente a Deus. E além de ele estar com os olhos fixos no Senhor, ele diz: Senhor, eu estou como um servo que está atento ao que o Senhor ordenará. Em momentos de angústia, de dificuldade, de tribulação, como estamos passando, a nossa posição é como de servos atentos ao direcionamento do nosso Deus, pois é de lá que virá a resposta certa para o nosso viver. Seja essa resposta de comando para executarmos alguma coisa, seja a repreensão da qual precisamos, ou seja a mão de misericórdia do nosso Deus estendida sobre nós, nós certamente deveremos estar atentos àquilo que Deus há de nos direcionar, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Não tente agir conforme as suas próprias forças, conhecimento, sabedoria, porque aquilo que Deus tem para você é infinitamente maior do que aquilo que você acha que é aquilo que você precisa.
de Deus virá a correção que o nosso corrupto coração precisa, porque Ele tem a palavra de conserto certa para nós. A minha vida depende da instrução e ordem que virá do trono de graça do nosso Deus. E é por isso que os nossos olhos, como de servos, estarão fixos no comando que o nosso Deus dará. Essa é a segunda lição que o nosso Deus traz. E para a gente encerrar e seguir para o nosso estudo da carta de Coríntios, a gente tem a terceira lição, que é a que está no finalzinho do verso 2. E ele vai dizer, até que se compadeça de nós. Ele vai estar com os olhos fixos no Senhor. Ele vai estar aguardando atentamente à disposição do seu Deus, do nosso Deus, enquanto ele não der a ordem de comando, porque ele fará isso até que Deus haja na sua vida com misericórdia. Mas perceba uma situação. Ele está dizendo até que se compadeça de nós. Ele não está decretando que Deus faça isso. Não, não. Ele reconhece que ele não pode decretar que Deus faça nada. Mas ele se coloca agora na posição de quem espera no Senhor, para que no tempo de Deus ele se compadeça de mim e de você. A nossa posição diante de Deus é de esperar no Senhor, porque ele tem um momento certo de agir sobre as nossas vidas. A gente falou sobre isso no devocional que botou no grupo da igreja. Deus tem o momento exato para agir no nosso viver. A nossa obrigação é esperar no Senhor o tempo certo dele agir, entendendo que ele sabe o momento exato para que as nossas vidas sejam alcançadas pela sua mão de misericórdia. Esperar não é fácil, mas é necessário. E aqueles que esperam no Senhor, diz a sua palavra, renovarão as suas forças. Louvado seja Deus, porque em meio ao que estamos vivendo, Ele tem consolo, direção e resposta para as nossas almas, de maneira que podemos esperar confiadamente no Senhor, porque Ele saberá como agir e de que forma agir. Basta que eu me coloque na posição de servo e entenda o que devo fazer e espere atentamente o seu comando gracioso para o meu viver. Amém? Amém. Que Deus Amém. abençoe, que Deus esteja continuando com as nossas vidas, que Deus abençoe o nosso pastor, que ele possa enchê-lo de graça, para que neste momento ele possa conduzir a sua igreja neste estudo da carta de 1 Coríntios. Meus irmãos, continue orando pelas nossas vidas e fiquemos com o estudo. Um abraço, a paz para todos. Amém. Bem, meus amados irmãos, nós daremos prosseguimento. Louvamos a Deus pela vida do nosso seminarista, Daniel. Estejamos todos sempre orando por ele, sua esposa e sua filha. E isso é extremamente importante, irmãos. Nós estarmos continuadamente intercedendo uns pelos outros. Vamos orar mais uma vez e partiremos para a continuidade do estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bendito Deus, nós louvamos o teu nome mais uma vez. Nos alegramos e nos regozijamos, ó Deus, pela tua palavra, a qual o Senhor manifestou através do teu filho, teu servo, o seminarista Daniel. Nós louvamos, ó Deus, o teu nome pela vida dele, pela forma com que o Senhor tem usado para transmitir a tua palavra aos nossos corações. Nós realmente te agradecemos, ó Deus, e rogamos mais uma vez a iluminação do teu Espírito sobre nós, para que possamos, para o louvor do teu nome, Senhor, expor a tua palavra com fidelidade. Em nome de Jesus, mais uma vez, fala no Senhor. Amém. Amados, nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler a última perícope, que inicia no verso 26, se encerra no verso 40. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, dos versos 26 a 40. Se alguém puder digitar o texto,
porque os irmãos que forem chegando tomarão ciência de qual texto que nós estaremos estudando nessa manhã. Assim diz a palavra de Deus. Tem um título: A necessidade de ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, para não lhes é porque, perdão, irmãos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, meus irmãos, nós temos aqui, não é, a finalização da orientação de Paulo a despeito das questões do culto. Então, nos versos de 20 a 25, Paulo conclui aqui a sua argumentação acerca dos dons de língua e de profecia. E dos versos 26 a 40, o apóstolo dá as suas orientações e diretrizes para o uso dos dons em culto público e faz uma breve ressalva às mulheres e conclui aqui o assunto. Então, irmãos, o ponto crucial aqui que nós devemos levar em consideração não é o prazer e a satisfação pessoal de ninguém. A preocupação de Paulo sempre foi, e ele demonstra isso de maneira muito clara e objetiva, que é a edificação dos crentes. Paulo está dando prioridade a essa situação. Então, o que é que acontece? Paulo percebe aqui a necessidade de ordem na liturgia do culto. E aqui a gente se refere ao culto público, a gente não está falando do culto doméstico, não é isso que cada família faz na sua casa, mas aquela forma de culto público. Então, tanto no contexto maior da igreja, como nos cultos em toda a cidade, estabelecido nas casas. Aqui a ideia, irmãos, que nós compreendemos acerca do início da era cristã no Novo Testamento, a gente tem a percepção clara que muitas igrejas surgiram justamente em casas. Então, os irmãos se reuniam em algumas casas e ali celebravam e cultuavam a Deus. Era assim que acontecia. Mas isso não significa que as pessoas estavam tendo a liberdade de fazer o culto de qualquer jeito. Então, com a preocupação que Paulo tinha, principalmente em relação a manifestações dos dons espirituais, Paulo começa agora a estabelecer ordem para que o culto ele fosse celebrado segundo uma liturgia estabelecida por ele mesmo. Então, no início, Paulo vai colocando aí a questão do que fazer, não é? E o que seja feito para edificação, no verso 26. Isso eu sempre tenho mostrado para vocês, que é a maior preocupação de Paulo o tempo todo com a edificação e o crescimento da igreja. Então aqui nós temos um comentário que eu gosto, que é do João Calvino, nosso reformador, que ele diz o seguinte: ele, o apóstolo Paulo, né? Ele, então, lhes mostra
uma maneira ou um antídoto para corrigir os males presentes na igreja de Corinto, principalmente no culto público. Primeiramente, cada dom deve desfrutar de seu espaço. Veja que isso é importante. Cada dom deve desfrutar do seu espaço. Ou seja, cada dom espiritual, ele possui o seu espaço no corpo de Cristo para o louvor do Senhor. Então, ele coloca de forma bastante clara, porém, não é? Porém, e aí Calvino coloca, sucessivamente e na devida proporção. Então, existe a necessidade de que a gente tenha preocupação até de como utilizar o próprio dom espiritual. Além do mais, a igreja não deve entregar-se às práticas inúteis e fúteis, mas tudo o que fizer, que seja feito visando exatamente a edificação. E essa é uma preocupação constante, não é? Do nosso apóstolo Paulo. Em 1 Crônicas, no capítulo 26, e o verso 29, diz o seguinte: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então já havia um direcionamento público na forma em que Deus deveria ser adorado. É logicamente que a gente, conhecendo Paulo, sabendo o doutor que Paulo era, Paulo tinha conhecimento acerca da lei, tinha conhecimento acerca da palavra do Senhor e sabia justamente as diretrizes de culto que Deus havia estabelecido e a forma de adorá-lo. Não pensem, irmãos, que a gente deve adorar a Deus de qualquer jeito. As Escrituras tratam exatamente da forma com que o Deus mesmo determinou como ele fosse adorado. A ideia de você ter liberdade para adorar a Deus é porque nós temos o acesso direto à presença de Deus, nós temos o privilégio de estarmos reunidos enquanto corpo de Cristo, glorificando e exaltando o seu nome. Hoje nós temos essa inteira liberdade, inclusive garantida na Constituição do nosso próprio país. Então a gente não pode confundir nunca, em nenhum momento, liberdade, né, do exercício de culto, louvor, adoração e liturgia a Deus como libertinagem. Isso não quer dizer que qualquer um pode fazer de qualquer jeito. Nós não estamos vivendo a época dos juízes em que todo mundo fazia aquilo que achava que era bom. O caminho não é esse. Deus sempre prescreveu nas suas escrituras a forma como que ele deveria ser adorado. E aqui, nessa orientação, a gente vê de forma muito clara, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, considerando que todos os irmãos, né, segundo o texto que Paulo vai apresentando, tem um salmo, uma mensagem doutrinária, uma revelação, tem línguas, tem interpretação. Então, o foco de Paulo é que tudo isso deve ser feito para a edificação da igreja e deve ser executado, meus irmãos, com rigoroso controle, uma vez que Deus é um Deus de paz e não é um Deus de confusão. Então, a gente precisa, né, ter esse entendimento claro para quando nós nos achegarmos a adorar a Deus, nós entendermos que Deus já prescreveu e determinou como deve acontecer e como deve ser essa adoração. Não existe, meus irmãos, aquela questão que muita gente diz assim: não, mas Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu estou fazendo isso por louvor dele. Ótimo, Deus de fato conhece nosso coração. Mas Deus não deixou aberto que pode ser adorado de qualquer forma. É preciso que a gente tenha entendimento que Deus determinou regras a respeito disso. Deus sempre determinou regras para como cada coisa devesse ser feita, realizada. Lembremos no Antigo Testamento que Deus foi dizendo e determinou como seria a própria construção do templo. Ninguém criou uma planta, ninguém fez um projeto estudado, avaliado, pesquisado, trabalhado. Não. Ninguém chegou para apresentar a Deus a sua própria vontade nisso. Deus determinou como seria o próprio templo para ele ser adorado. E a gente precisa entender justamente isso. Então, meus irmãos, vem a orientação de Paulo acerca do uso do dom de línguas, dos versos 27 a 28. Né? Então, Paulo descreve o dom e a sua limitação e o seu uso no culto público. Então, qual é a preocupação de Paulo aqui? É que não houvesse uma bagunça. Imaginem só se nós vivêssemos naquele período, não é? Da igreja de Corinto, e nós adentrássemos no culto
e a gente tivesse ali 20, 30, 40 ou 100 pessoas ao mesmo tempo, todas elas falando em línguas estrangeiras. Ora, você entenderia que estava acontecendo o quê? Uma verdadeira bagunça, uma verdadeira balbúrdia, não é isso? Porque ninguém estaria entendendo o que todos estavam dizendo e não poderia se dizer o amém. Como é que a gente pode dizer o amém de uma coisa que a gente não sabe nem como está sendo pronunciada? Eu não entendo qual é o significado daquilo, como é que eu vou dar o amém? Não é? E aí a gente poderia talvez olhar e dizer assim, meu Deus, que loucura é essa? O que é que está acontecendo aqui com esse povo? Então, meus irmãos, Paulo ele vai e determina algumas regras que visam, né, o objetivo de manter o dom de línguas controlado na igreja de Corinto. E garantindo, logicamente, né, logicamente, Paulo aqui garante o bom usufruto do dom, não é? Pelos crentes que foram, que receberam, vamos assim dizer, o dom do Espírito Santo, né? Porque foi assim que aconteceu. O Espírito Santo distribuiu dons como linha prazo. Então, para o bom serviço e utilização desse dom em culto público. Então, a preocupação de Paulo é essa. Olha, quando tiver o culto público, vai acontecer com o dom de línguas da seguinte forma. Então, o apóstolo limita o que aqui? O uso de apenas 2 ou 3 pessoas no máximo, e uma delas falando uma após a outra, uma pessoa de cada vez. Ou seja, Paulo aqui determina a forma ordeira de como este dom ele deve ser manifestado ou realizado, né, durante o culto público. Então, esse é o cuidado que tem, e Paulo fica preocupado, estabelece justamente agora uma ordem. Olha, é o seguinte, quando alguém tiver que falar línguas estrangeiras, que seja um de cada vez. E no máximo 3 pessoas. Não se ultrapasse esse limite. Então aqui a gente tem o próprio Deus determinando como ele deve ser adorado em culto público, não é? Por meio do usufruto desse dom. Então, tem uma ressalva ainda que Paulo faz. Para que este dom se manifeste no culto público, no máximo 2 a 3 pessoas, é necessário intérprete. É necessário alguém que interprete. Ou aquele mesmo que está ali, não é, fazendo usufruto do dom, deve interpretá-lo. Então, ore para que interprete, ou melhor, Paulo orienta, ore que profetizeis. Porque quando você profetiza a palavra de Deus, vai profetizar na língua que todas as pessoas irão poder distinguir aquilo que está sendo dito. Então, nosso escritor, não é, Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: sempre que Paulo discute o dom de falar em línguas, ele o regulamenta de uma maneira ou outra. Aqui ele está se dirigindo a uma pessoa, homem ou mulher, e escreve o substantivo língua no singular. Isso é interessante. Ele quer que o que fala preste atenção às 5 restrições: números, ordem, interpretação, silêncio e devocional. Então essa é a preocupação de Paulo. Então, aí a gente vem dos versos 29 a 31, Paulo ele aqui começa a dar a devida orientação agora ao dom de profecia. Então, dessa forma, fez com que o dom de línguas, ele aplica a mesma regra do dom de línguas, ele aplica aqui para o dom de profecia. Então, Paulo aplica as mesmas condições para este dom, tá certo? Em face ao seu uso em culto público. David Prior, ele diz o seguinte, ele, Paulo, né? Está se referindo a Paulo. Ele reitera que todo cristão deve esperar ser usado neste ministério, que é o versículo 31, que faz com que todo o corpo seja ensinado e encorajado. Preocupação sempre com a edificação. E aí vem a questão de que os outros julguem. Calvino sobre isso diz o seguinte: a doutrina de Deus não está sujeita ao juízo humano, nunca esteve, senão que a tarefa do homem é simplesmente julgar, por meio do Espírito de Deus, se é sua palavra que está sendo proclamada, ou se, usando esta como pretexto, os homens estão enganosamente exibindo o que eles mesmos engendraram. Então, qual é a preocupação de Paulo agora em relação
ao dom de profecia. É que o indivíduo que esteja trazendo a palavra do Senhor, ele não esteja se aproveitando que esse dom ele o manifesta, não é? Ele trabalha no culto público com esse dom, ele simplesmente aproveita a ocasião, na verdade, fingindo ser uma profecia do Senhor, quando é ele mesmo que está dizendo alguma coisa para a igreja. Então, Paulo alerta justamente, não é, para esse perigo no coração humano, de se envaidecer, de querer aparecer, de querer brilhar mais do que Cristo. Então, Paulo vai logo dando a orientação e já vai deixando de forma muito clara o cuidado que tem que ser no usufruto do dom espiritual. Lógico, meus irmãos, existe um benefício pessoal a priori? Existe sim. Mas todo dom e a manifestação e o uso do dom sempre será voltado para o reino, para o corpo de Cristo e para a edificação deste. Não há como pensar de forma diferente disso, né? Então, o objetivo do dom de profecia é para que todos sejam doutrinados e sejam consolados. Então, a expressão no grego que significa mais que serem consolados, inclusive. A ideia é de uma exortação e a do fortalecimento da igreja. Essa é a preocupação de Paulo. Então, o Herman Hidebros, ele faz um comentário dizendo o seguinte: os profetas são os proclamadores impelidos pelo Espírito que proclamavam a palavra de Deus à igreja, que descortinam o plano da redenção de Deus em Cristo no sentido pastoral. Então é assim que deve ser a manifestação desse dom. E Paulo continua no verso 32, ele vai falar a respeito da condição do próprio profeta. Os profetas devem exercer o ato de julgar a outros com sabedoria e discernimento, como também deve usar aqui o autocontrole sobre si mesmos, para não dar ocasião à carne. Deus, irmãos, ele não concede experiências à parte da mente ou do espírito, não. Não acontece de você ser utilizado por um dom do Espírito Santo e você... O que foi? O que aconteceu? Onde eu estou? Isso não ocorre. Isso não acontece. Isso não é Deus, aliás. Isso não é Deus atuando. Tá certo? Não é Deus. Pode ter certeza que é demônio. Não é Deus. Não é assim que acontece com o dom. A pessoa está consciente daquilo que está acontecendo. Ora, vocês quando estão evangelizando, vocês quando estão tendo a oportunidade de que o Espírito Santo age por meio de vocês, usando vocês com poder e autoridade, vocês estão fazendo, quer seja um evangelismo de massa, quer seja vocês estejam evangelizando alguém diretamente, pessoalmente ali, olho no olho, é Deus ou não é Deus que está agindo em você? É o Espírito Santo ou não agindo em você? É. E você, por acaso, desperta de um sono, como se estivesse em outro local? Não, claro que não. Está ali o Espírito Santo usando você e você levando a mensagem do Evangelho para as pessoas. Então você está consciente daquilo que exatamente você está dizendo e fazendo. Certo? Então é bom que isso fique extremamente claro para nós. Então, John MacArthur, ele comentando sobre isso, e ele bate bem forte e diz: aqueles que recebiam e proclamavam a verdade tinham de ter a mente limpa. Nada havia de bizarro, estático, transcendental ou espantoso em receber e pregar a palavra de Deus, como acontecia com as experiências demoníacas. Ok? E aí é um cuidado que nós precisamos ter. O dom de Deus é uma ação sobrenatural do Espírito em nós? Sim, é. De fato, o é. Todo mundo sabe que é. Todos nós entendemos por meio das Escrituras que sim. Mas é preciso ter o cuidado. É preciso ter cuidado. Não é de qualquer forma que se manifesta. Então Deus, ele não é o que, irmão? Segundo o verso 23, Deus não é um Deus de confusão. Verso 33. Então, aqui está a peça fundamental, não é? Vamos dizer, a chave hermenêutica de Paulo, que toda a argumentação dele para este capítulo
toda vez que a igreja se reúne para a celebração do culto solene, do ajuntamento solene, não é? Em adoração a Deus, ela deve refletir o seu caráter e a sua natureza. Ele é um Deus de ordem, clareza, harmonia e paz. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus de confusão, não é um Deus de briga, não é um Deus de contenda. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 15, o verso 33, e diz: "E o Deus da paz seja com todos vós. Amém." Em 2 Tessalonicenses 3,16, Paulo vai dizer: "Ora, o Senhor da paz, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós." Então nós temos um Deus que é de paz, meu irmão. Não é um Deus de confusão. Nunca foi e não será. Então, Calvino comenta e diz o seguinte: esta é uma frase valiosíssima, pois ela nos ensina que a única maneira de podermos servir a Deus, não é dando-nos, né? A gente se colocando à disposição a Deus, né? O tom é anda-nos pessoas amantes da paz. Entende isso? A maneira de servir a Deus, irmãos, não é? Em outras palavras que Calvino coloca, é que tenhamos em nós essa disposição primária da paz, de nós amarmos a paz e não estarmos fazendo contenda, fofoca e confusão na igreja, porque tudo isso é coisa de Satanás e não de Deus. Sejamos amantes da paz e devemos lutar pela manutenção dessa paz. Então, não é? Calvino coloca e diz que daí onde os homens amam a disputa, estejamos plenamente certos de que Deus não está reinando ali. E quão fácil é dizer isso. Não é o que baila constantemente nos lábios do povo? É a pergunta. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas realmente faz reboliço sobre nada ou provoca motim na igreja quando desejam, de um modo ou de outro, ser tidas como proeminentes e quando, depois de o conseguir, adquirirem ar de importância? Quantas são, às vezes, as pessoas que justamente buscam confusões na igreja? Porque querem aparecer. Eu já conheci história, irmãos, de, por exemplo, uma pessoa fez parte da igreja, foi bênção na igreja, passou no concurso, foi residir em outro estado. Então a pessoa passa um ano fora, tem um período de férias, volta para sua terra natal, visitar seus pais e visitar a sua igreja, seu primeiro amor. Mas era alguém que cantava no grupo musical. Então chega de prontidão para o culto e vai conversar com o pessoal, né, do conjunto musical que está reunido ali e chega dizendo: eu vou cantar. Eu quero cantar. Mas foi estabelecido regras na igreja, né, para o conjunto musical que só canta quem participou dos ensaios. Mas aquela pessoa quer a proeminência, ela quer aparecer, então ela vai correr aos pés do pastor, vai lá fazer a confusão dizendo que quer cantar, que só vem aqui agora uma vez por ano, que está fora, que sente falta da igreja, que ama essa igreja, que batalhou, que suou por essa igreja crescer, que fez parte dessa igreja desde que ela foi fundada, que a família sempre esteve à disposição, que se muito se ofertou para essa igreja, e vai lá fazer o tumulto porque quer aparecer, porque quer cantar. Isso não é de Deus. Nunca foi, nem será. É um comportamento totalmente reprovável, e é exatamente isso o que Paulo começa a bater de frente.
Então, a posição da conduta agora da mulher no culto, dos versos 34 a 35. Tá? Então, essa passagem não é uma contradição com o capítulo 11 e o verso 5, tá certo? Então, vamos partir do ponto de vista quando Calvino ele faz a avaliação do capítulo 11, verso 5, ele diz: a isso respondo que ao desaprovar o apóstolo uma coisa aqui não significa que está aprovando a outra ali. Pois quando a censura de profetizarem com a cabeça descoberta, ele não está absolutamente fazendo uma concessão para profetizar, senão que está protelando a censura contra este erro para outra passagem. Então, ao examinarmos mais o texto, então a gente vai compreender de fato aquilo que Paulo estava tratando, estava fazendo enquanto observação, tá certo? Porque existem alguns exageros na interpretação disso daqui. E aí a gente tem a preocupação de não seguir nessa linha. Vamos tratar o texto como ele está sendo tratado, como aquilo que está sendo orientado pelo Espírito Santo e não a interpretação nossa daquilo que eu acho. Vamos nos deter ao texto. Então, o contexto do capítulo 14, irmãos, está relacionado com respeito ao autocontrole para julgar os profetas e as profecias. Ok? Então, a proibição de Paulo aqui está relacionada a que as mulheres não podem e não devem exercer a mesma autoridade dos homens no julgamento dos profetas. Lembra que foi dito isso anteriormente, que Paulo fala disso ser julgado, tanto o profeta como sua profecia. Então, se as mulheres participassem desse tipo de julgamento, elas estariam exercendo autoridade sobre os homens, o que era proibido. Por quê, irmãos? Na sinagoga judaica, as mulheres não tinham a permissão de falar em público e não tomavam parte ativa na direção do culto, na liturgia do culto. Então, de forma resumida, nós temos o seguinte: os versículos 30 a 33, a parte A, afirma que os homens fazem julgamento das mensagens proféticas e dos profetas. Assim, os versículos 33, parte B, até o 35, proíbem as mulheres de julgar os homens e de exercer autoridade sobre eles. Em razão disso, o apóstolo apela para a lei. O Leon Morris, escritor e comentarista, diz o seguinte: a proibição de falarem as mulheres na igreja estende-se à apresentação de perguntas. Isso deve se fazer em casa. Falar na igreja, que é considerado vergonhoso, é a mesma palavra que Paulo usou no capítulo 11, o verso 6. E Paulo deseja ardentemente evitar isso, que as mulheres passassem por essa vergonha, não é? Ou o marido daquela mulher, de fato, ficasse envergonhado na igreja por causa disso. Então, o que é que a gente precisa entender sobre isso aqui? Precisamos entender que a ordem de Paulo em relação às mulheres ficarem caladas não é uma proibição totalmente absoluta. Por quê? Vejamos bem. Temos a compreensão que homens e mulheres também cantavam salmos e hinos. Ok? Então, o que é que nós temos? O que é que a gente entende aqui? Que em nenhum momento, por exemplo, Paulo está proibindo as mulheres de adorarem a Deus. Ou que a adoração fosse algo exclusivamente dos homens. Paulo está dizendo que as mulheres devem exercer o devido respeito ao marido de acordo com a lei. É isso que está sendo ensinado da parte de Paulo. O Simon Kistemaker, ele diz que pede-se que elas observem a ordem criacional registrada na lei e honrem o marido. Ao dizer 3 vezes às mulheres que se calem, Paulo as instrui a respeitar o marido no culto e reservar as perguntas para a privacidade do lar. Chegar em casa, estava com dúvida, pergunta. Em outras palavras, é isso. Então, Paulo vem para as orientações dos versos 36 a 40, não é? Que já são suas orientações finais. Então, porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? É um questionamento que Paulo começa a falar.
Então, Paulo aqui, de fato, ele é sarcástico em sua pergunta e, ao mesmo tempo, extremamente severo em sua exortação, pois ele visa acabar com o orgulho e a arrogância espiritual dos coríntios. Eles adoravam ser profetas e o falar em línguas estrangeiras. Sentiam-se crentes superiores aos demais, como se fosse uma casta de crente mais espiritual e mais poderoso do que os outros crentes. Então, Calvino comenta e diz: ao admoestá-los, a intenção do apóstolo é dizer que, tendo ignorado as práticas de outros, não deviam acomodar-se satisfeitos com seus vícios e costumes pessoais. Mas essa doutrina é de natureza geral, pois nenhuma igreja deve existir voltada para si mesma, negligenciando as demais. Então, essa também é uma preocupação de Paulo. Por isso que Paulo usa desse tom com a igreja de Corinto. Vocês não são melhores do que ninguém. E nós somos chamados para a unidade, para a comunhão, no vínculo da paz pelo Espírito que nos une. Então, verso 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. Então, Paulo vai e coloca agora os coríntios no canto da parede. E se alguém ignorar, será ignorado. Então, a esse, nem escute. Então, Paulo estabelece, né, faz essa preocupação em estabelecer e firmar aqui a sua argumentação e evidenciar, meus irmãos, e evidenciar a devida autoridade de seu ensino. Paulo se posiciona de maneira firme, né? Ele afirma que, como apóstolo devidamente vocacionado por Cristo, o que ele doutrinariamente ensina são os decretos de Deus, ou seja, os mandamentos do Senhor. Paulo deixa claro que não se trata de suas opiniões pessoais sobre o assunto tratado. John MacArthur, ele afirma que a marca de um falso profeta ou um falsificador de línguas estrangeiras ou uma pessoa que abusa de uma verdadeira vocação ou dom era a sua rejeição do que Paulo ensinou. Porque essas pessoas rejeitaram o ensino do apóstolo, eles foram rejeitados como servos legítimos de Deus, porque era a revelação de Deus como a Escritura, o ensinamento de Paulo para absolutamente, certo? Entendam isso. Era absolutamente autoritativo. Por quê? Porque Paulo trouxe o mandamento. O mandamento é uma ordem para ser cumprida e acabou-se. Não se discute. Se é para profetizar 2 no máximo ou 3 e um de cada vez, que não aparecesse o quarto, que não aparecesse o quinto, e que nem você, nem ninguém, no momento da profecia, se levantasse para também profetizar. Ou seja, imagine, você chega no culto público, está o pastor pregando, aí outro lá no meio se levanta, lê um texto da palavra e começa a pregar também. Ora, o que é isso? É Deus? É o Espírito Santo? Não, não é. É carnalidade mesmo. É gente querendo aparecer. Porque é difícil você compreender, irmãos, se o Espírito Santo, entendemos, está usando aquele que está proferindo, profetizando a palavra, está lá no púlpito pregando, como é que ele vai fazer a confusão e levantar outro para falar? Que negócio é esse? Então, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Então, Paulo retoma a mesma prática do capítulo 12, o versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O dom de profetizar deve ser o dom mais desejado e utilizado, pois esse dom possui a capacidade de edificar, exortar, consolar com a verdade, conforme o verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando e consolando. O dom de línguas verdadeiro era limitado em relação ao seu propósito e à sua duração. Enquanto ele fosse necessário na igreja primitiva, não deveria ser proibido. Então,
Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Em última exortação, nos mostra que a bagunça e a desordem nos cultos eram verdade na igreja de Corinto. O comportamento desordenado era tido como regra. Então, John MacArthur comenta sobre isso e diz: Deus é um Deus de beleza e harmonia, do decoro e da ordem, e todas as coisas que seus filhos fizerem devem refletir as características divinas. Para terminar, irmãos, tem um comentário do Simon Kistemaker que ele diz o seguinte: Paulo insiste com os leitores para que tenham o desejo constante de profetizar segundo as diretrizes que ele deu nos primeiros trechos desse capítulo. Depois ele exorta os coríntios a não proibirem as pessoas de falarem línguas. O próprio Paulo já declarou que falar em línguas é um dom do Espírito Santo e, de acordo com isso, ele não pode proibi-lo. Se fosse proibir alguém, estaria entristecendo o Espírito de Deus e extinguindo a chama do Espírito. De qualquer forma, nós precisamos ter responsabilidade com um dom que nos foi concedido. Isso a gente se lembra exatamente da parábola dos talentos, né? Que Deus volta, não é? Deus sendo representado por aquele senhor que volta e vem exigir justamente o que fora feito a respeito dos talentos que foram dados a cada um dos seus servos. Então, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final. Nós agradecemos a todos vocês pela alegria, pelo privilégio de tê-los conosco aqui nesse momento. Agradecemos a nossa amada igreja, que os nossos irmãos estão diligentemente sempre comparecendo. Agradecemos vocês, né, e as outras igrejas e irmãos de outras denominações que estiveram presentes aqui também. Nossa oração é que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês, sobre toda a parentela de vocês. Irmãos, nós queremos reiterar alguns avisos que são necessários. Né? Nós continuamos no exercício da Cesta do Amor. Nós estamos sempre recolhendo alimentos para formarmos as nossas cestas básicas e para suprir a necessidade de alguns nossos irmãos que são autônomos ou que já se encontrem desempregados nesse período de pandemia e que não estão recebendo nada. Mesmo que os irmãos tenham conseguido receber o auxílio governamental de R$600, é uma ajuda? É bom? Mas não é o suficiente, irmãos, porque quem é casado, com 2 filhos e ainda paga aluguel, e principalmente se tem filhos adolescentes naquela fase de crescimento que os bichinhos comem com força, então aí as coisas ficam mais complicadas, não é? Porque é uma questão normal do desenvolvimento de cada pessoa, e principalmente dos adolescentes. Então, irmãos, a gente tem essa preocupação. Também estamos orientando que entreguem, não é, na casa do diácono Aloísio a cesta de amor, né, os elementos que compõem a cesta do amor. Entrem em contato com ele antes. Porque, de repente, irmãos, existe a falta de um determinado alimento e aí ele pode orientar você e você dá aquele alimento que justamente está faltando para completar as cestas. Não deixem, irmãos, em nome de Jesus, não deixem de estar levando também a sua oferta financeira, o seu dízimo, para entregar ao diácono Aloísio, que é o tesoureiro da nossa igreja. E se você está numa situação de risco, por favor, não saia de casa. Ligue para um dos diáconos ou para um dos auxiliares que passa na sua casa, pega o alimento, pega a sua oferta financeira, pega o seu dízimo e leva lá na casa do diácono Aloísio, ok? Também rogamos aos irmãos que estejam orando pelos irmãos que estão atuando, não é, durante as noites, levando um pouco de alimento para aqueles que estão vivendo nas ruas, que estão desamparados do cuidado do governo. Então, nossos irmãos, diáconos e auxiliares têm se movido pelo Espírito de Deus a contemplar a necessidade dessas pessoas. Então, se os irmãos desejarem contribuir, falem conosco. Nós estamos disponibilizando 2 contas bancárias que os irmãos forneceram. Se os irmãos quiserem fazer a transferência do dízimo e da oferta via aplicativo, podem fazer. Basta entrar em contato conosco aqui pelo direct, que a gente fornece as contas,
ou falar comigo via WhatsApp, que a gente fornece também as contas. Deus abençoe vocês e até à noite, às 19 horas, estaremos